Saudações, Dux e Duques Tricolores. Quem fala é Duque Tricolor para mais um Situações Polêmicas no Tricolor no Flu. Vamos falar sobre isso, né? A gente vai voltar então no polêmicas. A gente pode falar polêmicas do Flu, mas eu vou colocar situações polêmicas no Flu. Vamos falar sobre o STF. Queria falar um pouco sobre o STF, sobre a medida que o STF fez. A medida que o... Vamos falar também sobre Flamengo campeão, mas o Fluminense foi citado. E também vamos falar sobre possível saída do jogador, tá bom? Mas antes disso, entenda uma coisa que o YouTube Live voltou. E vai voltar nesse sábado, hein? Então fique atento. Vamos lá. Vamos começar com o STF logo, que é melhor. Bom, para quem não sabe, o STF analisou e falou que forçar cartão para ajudar apostadores não se configura como crime ou qualquer tipo de problema. Ou seja, segundo o STF, você forçar um cartão de um jogo não se configuraria como crime ou como qualquer tipo de situação em prol das apostas, tá? A lei foi dada como o nome de Lei Bruno Henrique, por conta do Bruno Henrique, do Flamengo, que teria forçado um cartão amarelo em um jogo e que, por ele ter forçado isso, ele teria recebido... a família dele receberia uma bolada por conta disso. Então, mesmo que ajude familiares, não se configuraria. E bom, vamos comentar sobre duas situações. Sobre a questão do Bruno Henrique. E novamente a gente vai voltar lá atrás com o nosso zagueiro, que sofreu esse tipo de punição. Então, o nosso zagueiro, ele sofreu essa punição, foi excluído do clube, que eu não acho que deveria ter acontecido, viu seu pai morrer, falecer, e no final da história, nada do sofrimento dele foi válido. Isso é importante falar. Do outro lado, a gente vê Bruno Henrique, que sofreu várias situações, foi lá, teve pedido de eliminar, teve pedido de vista e tudo mais, mas no final da história não sofreu nenhuma punição. E bom, vamos lá. Vamos aos fatos. Vamos dizer que entre o jogo que ele supostamente iria tomar cartão amarelo e o outro jogo, vamos dizer que seja o terceiro cartão amarelo, e esse cartão amarelo ele faria com que ele não jogasse a próxima rodada, e a próxima rodada é tecnicamente mais fácil, então não precisaria tanto dele. Vamos supor, tá? Vamos supor essa ideia, isso é importante comentar. E esse tal jogador, isso é importante falar, fala assim, cara, ele fala assim, não, eu vou ter que tomar aqui porque o próximo jogo, o Vitor Mendes, né, só pra falar que é o zagueiro do Fluminense, vamos supor que ele fale assim, então eu vou ter que tomar porque na próxima rodada eu posso ficar sem jogar porque tá tranquilo pro meu time, porque na outra vai ser um jogo mais decisivo, mais difícil, e é por isso que eu quero estar apto a jogar daquele jogo, ficar mais tranquilo, ao invés de estar perdendo meu cartão amarelo por conta desse jogo
do logo após, e por isso tá tudo bem. Se você pensar nessa ordem e você tiver que esconder para todo mundo, não, eu vou ter que esconder que eu vou ter que tomar cartão amarelo, entendeu? Porque o meu staff falou para fazer isso. Pô, então, meu técnico falou para fazer isso. Então, isso já acontece. Isso sempre aconteceu. O que eu tô mostrando pra vocês é que eu acho que tá errado isso. Pela forma está, mas pelo conteúdo não. Ah, você está sendo conivente então com o Bruno Henrique? Não. Eu falei que pela forma está. O problema é que o STF vai analisar o conteúdo. Quis analisar o conteúdo e o conteúdo não está errado. Esse que é o problema. Você fazer uma atitude que possa levar as apostadoras a terem esse tipo de situação pode ser negativo. O que eu estou demonstrando para vocês é que mesmo que pela situação está errada, de que você não deve favorecer A ou B, mesmo que seja da sua família, a situação favorecida deve ser colocada ali imposta. O que eu estou comentando, para fazer mais sentido para vocês, né? Eu estou tentando sempre explicar isso aqui melhor para que vocês entendam, é de que é igual a situação, por exemplo, de você fazer uso da violência, mas em legítima defesa. Você está violentando, violência é errado, mas uma violência em legítima defesa é certo. É a mesma coisa. Você tomar um cartão amarelo, você tomar algum tipo de infração para beneficiar o seu time depois, é o certo. De fato é isso que está acontecendo. Eu estou demonstrando que por A mais B, mesmo que Bruno Henrique possa ter feito algo lesivo para vários apostadores, ele fez de caso pensado, pensando no seu time. E o que é maior? A situação do seu time ou a situação dos apostadores? A situação do seu time. Então, na minha concepção, o STF não erra sobre isso. Tá bom? Como profissional, como torcedor, não, ele erra completamente. Então, entenda, eu como profissional, acho que ele não errou. Eu como torcedor, acho que ele errou. Antes de falar mais sobre outro tema, né? Agora vamos falar sobre o Fluminense sendo citado no título do Flamengo. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Rede social da criação de vídeo, Vitor G10. Pixatela, se quiser me ajudar com qualquer valor. E também se quiser mandar algum patrocínio também por esse e-mail. E vamos falar sobre a situação que aconteceu. Bom, filho de Danilo, do Flamengo, diz que é Fluminense durante a entrevista. Zagueiro brinca, corta. Defensor brinca ao esconder a boca do filho após a fala, mas te amo. João, filho mais novo de Danilo, defensor do Flamengo, entregou que torce para o rival Fluminense durante a entrevista do pai, logo após a conquista do título do Brasileirão. Em entrevista à GE TV, com a repórter Sofia Miranda e o jogador André Balada, o filho do zagueiro rubro-negro revelou o time que torce. O defensor brincou e tentou tapar a boca do filho. Qual o nome dele? Perguntou a repórter Sofia Miranda. João. O outro ali é o Felipe, respondeu Danilo. Mas eu sou fluminense, interrompeu o jovem torcedor. Oh, corta. E rindo. Mas eu te amo, brincou Danilo. O Flamengo foi destaque na mídia e por aí vai, né? Só pra gente escutar aqui. Vamos ver se a gente consegue ir pelo X.
sobre a questão do zagueiro Danilo, né? Só pra gente comentar sobre isso. Deixa eu ver se a gente consegue escutar. Ih! Entendeu? Tipo, só pra ver. E o Miguel ali, ó. Miguelzinho. Ih, caramba, olha demais! Eita ferro! Então, você sabe, né? Tipo, diversas vezes, às vezes se pergunta, né? Como é que surge, né? Como é que surge o torcedor do Fluminense? É assim. Você acha que você vai controlar? Não vai controlar, cara. Não vai controlar. Já tem ali o filho do Léo Moura, que era pra ser todo Flamengo e virou Fluminense. Agora o filho do Danilo. Sabe? A situação é o seguinte. Isso é importante falar, tá? Isso daí tem um comentário legal no nosso... na psicologia, né? Você pode até fazer tudo que ele vire. No final da história ele vai virar o que ele quer. Claro que você vai fazer de tudo para que ele vire o que você é. Para que você tenha as mesmas ações do que ele tem. Agora, se o seu filho gostar daquilo, acabou, ele não vai mudar. Não adianta. Ou por achar a camisa mais bonita, ou por gostar de algum tipo de jogador. É assim que começa. Pela escolha também. Eu falo diversas vezes, a minha escolha para se tornar torcedor do Fluminense não foi positiva, foi negativa. Eu me tornei Fluminense porque o Fluminense perdeu. Porque senão não seria Fluminense. Eu poderia até ser Flamengo, não sei. Botafogo. Mas eu não seria Fluminense. Foi por conta de uma derrota de 2-0 que em 2003 ou 2004, em que eu estava no Maracanã e o Fluminense perdeu, que me tornei Fluminense. Porque eu falei, cara, eu não quero torcer para time modinha. Eu já tinha esse pensamento de time modinha. Então quando o Fluminense perdeu, eu falei assim, pô, esse vai ser meu time. Surge em diversos lugares. Não adianta correr. Né? Só pra gente comentar aqui, só pra comentar aqui alguns torcedores, né? Faz parte, criança. E aí fala assim, pai do moleque, joga no time que tá ganhando tudo. E mesmo assim escolhe o Fluminense, bagulho é de berço. Tu é escolhido, não tem jeito não. É diferente. O último Fla-Flu pesou demais. Ficou encantado com a torcida tricolor, show no campo e a arquibancada pulou o muro pro lado certo. Vai ser campeão do único título importante de 2025, a Copa do Brasil. Parabéns pelo filho do Danilo. É assim que começa a terceirizar a torcida do Flamengo. E desde cedo, mané. Que isso. Por isso o Maracanã ninguém canta. Todo mundo ali é torcedor de outro time. Clube de terceirizado Flamengo. Tem criança levar pra adoção. Tricolor nasce sendo escolhido. Nem filho do jogador do rival escapa. Porque não sei o que ele é tricolor. Aí tem coisa, ou a mãe é tricolor, pai. Filho de Moura fazendo escola. É isso, molequinho. Pi. Vamos, Flamengo é o Pi. Entendeu? Então, tipo. Espero que não venha nenhum dodói da cabeça falar asneira de uma criança. Papo de botar a criança pra adoção. Entendeu? Filho de Moura teve até festa com o tema do Fluminense. É normal. 90% do Flamengo nem do Rio de Janeiro é. Hoje a necessidade de fazer uma ação dando uma camisa para esse garoto e convidando para o próximo jogo, junto com o pai, obviamente. E por aí vai. Então, tipo, isso eu te falo, né? A torcida tá zoando isso, mas é importante a gente comentar. Não adianta. Sabe? Tem uma frase que tem no meu. Que tem na. Isso é importante falar. Tem uma frase no meu. Na minha esquina não, né? A 2 quarteirões, que ele fala assim, cara.
Nós simplesmente apresentamos o projeto filho. Quem molda são eles. Se ele realmente falou assim, não, eu entendo e vou torcer pro seu time, beleza. Agora, se ele não for torcer pro seu time, não vai torcer pro seu time. Eu já vi casos de, tipo, o cara é flamenguista, a mulher é vascaína e o torcedor é fluminense. E o filho é fluminense. Tipo, aonde que surgiu isso? Quando surge, acabou. E claro, né? Eu acho que tinha que ter torcedor, eu acho que tinha que ter alguém do Fluminense falar assim, cara, vamos colocar esse garoto no próximo jogo contra o Bahia, bora. Fala assim, ó, Danilo, tua mulher vai ficar aqui, ó. E vamos colocar teu filho pra vestir a camisa tricolor. E vai entrar justamente ali. Qual jogador ele gosta mais do Fluminense? Ah, tal jogador, sei lá, Lúcia Costa. Vai entrar com Lúcia Costa. Fechou? Antes de falar mais sobre o último tema, sobre Igor Rabelo, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, rede social que eles vídeo, YouTube dias 10 horas, pix na tela e vamos lá. Bom, matériazinha aqui, né, do Flu Resenha, mas que também teve o Paulo Brito, né? Igor Rabelo deve deixar o Fluminense em 2026. Os zagueiros estafaram nos planos do Tricolor e a ideia do Tricolor é uma busca de saída definitiva. O empréstimo não será descartado. Bom, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Vamos lá. É importante. Vamos lembrar do porquê o Igor Rabelo chegou. Primeiro, que a gente estava com falta de zagueiro. Aí estava lesionado o Thiago Santos, o próprio Ignacio estava lesionado, o Thiago Silva às vezes não podia atuar vários jogos, também não estava bem, ele falou que demoraria justamente a se adaptar novamente ao futebol brasileiro. Então, isso tudo culminou a seguinte situação, a gente jogar com o Manuel. Então, para tentar amenizar esse problema e não deixar justamente tudo na mão do Freitas, foi contratado o Igor Rabelo. Aliás, uma contratação bem conturbada, né, pra gente lembrar. O Igor Rabelo não podia jogar a Copa do Brasil. Não pode jogar essa Copa do Brasil. Se ele for jogar, ele vai ter que jogar a última rodada do Brasileiro contra o Bahia. Depois ele não vai poder mais jogar, ele vai estar de férias. Ou seja, ele vai fazer alguma coisa. Atualmente, o Fluminense ele tem indeciso 4 zagueiros. 4. Thiago Silva, Freitas, Ignacio e Thiago Santos. E também o Davi Schwindt. 5. O Manuel está lesionado e não vai continuar. Não vai continuar a temporada. E também o Igor Rabelo não está sendo utilizado. Até porque o Igor Rabelo, na minha concepção, pelo que eu vi até mesmo no próprio Atlético Mineiro, ele muito mais veio como uma situação, um jogador situacional de emergência do que propriamente de qualquer outra coisa. E bom, o que eu acho sobre a situação toda é mais uma contratação desastrosa. O Fluminense está perdendo dinheiro, mas temos que se lembrar que ele esteve em campo e ajudou o que pôde. Bom, eu acho que mesmo assim ele é muito visto sobre o que ele jogou no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro ele não fez boas situações. No Fluminense ele não chegou a jogar tanto.
tá? Se a gente pode falar de pelo menos 2 jogadores, de 4 jogadores que na minha concepção a gente não tem como analisar hoje, Santi Moreno, de contratação. Santi Moreno, 6, né? Santi Moreno, Igor Rabelo, La Vega, Lescano, e Pitaluga. Fora disso, todos estão ali aptos. Então entenda isso, né? Entenda de uma vez que, na minha concepção, a gente não pode falar tanto. Mesmo que, na crença popular, o Igor Rabelo não seja um bom jogador. É claro que a gente tem a situação da possível vida de Nino. Eu acho que o Fluminense, ainda mais de zagueiro, poderia buscar um extra classe. E o extra classe, na minha concepção, se chama Sérgio Ramos. Eu falaria assim, tipo, eu chegaria lá, falaria assim, olha só pro Marcelo, assim, Marcelo, você tem contato com o Sérgio Ramos? Tem. Manda pra mim. Você vai querer contratar? Vou. Ou, tipo, fala primeiro, fala assim, cara, o meu time quer te contratar. Não de Kings League, mas sim de futebol, o Fluminense. Topa. Cara, seria maravilhoso. Falando de zagueiro, pra mim seria uma ótima situação. Imagina a gente ter Thiago Silva e Sérgio Ramos. Ia ser insano. Imagina ter na reserva. Nino e Freitas. Puta. Acabou. Ia ser tipo, cara, eu ficaria tranquilo, né? Tranquilo na situação toda. Tá bom? É só um pensamento, tá? Meu. Ainda quero falar bem sobre alguns jogadores que eu acho que poderia pintar ali, mas novamente, né? A gente tem aqui a situação do Sérgio Ramos, né? As notícias da saída dele, né? A caminho do Brasil, só pra mostrar aqui, ó. Só pra mostrar aqui no Globo. Que ele fala assim, caminho do Brasil, Sérgio Ramos pode deixar o Monterrey do México. Meu sonho. A gente teria em menos de 4 anos 2 jogadores do Real Madrid. Sendo que os 2 em uma ótima performance. Quer dizer, um mais ou menos e um outro numa ótima performance. Que é o Sérgio Ramos. Só pra mostrar aqui, né? Só pra falar aqui da matéria. A matéria fala sobre... Não fala que é a formação, mas que fala que tá tudo normal, né? Sobre isso, mas que tem conversas para renovar o Trínculo, mas pode ser justamente a situação de sair e entrar em outro time, né? Isso é importante falar. E é isso, tá bom? Poucas notícias, mas são notícias. Isso acontece. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo pra você que curte, comente e compartilhe. Rede social na criação de vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela, isso é meu e-mail para mandar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.